O Senhor, Ele veio para salvar o seu povo, mas o seu povo o rejeitou. João, capítulo 1, versículo 11. Senhor Jesus. Senhor Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Vocês já foram rejeitados? Todos nós já, algum momento da nossa vida nós fomos rejeitados em algum aspecto. Doeu? Causou sofrimento? Mas ele era o mais rejeitado entre os homens. Uma coisa é ser rejeitado por uma pessoa, até por 10 pessoas. Mas ele foi rejeitado pelo seu povo. Senhor Jesus. Causa ou não causa sofrimento? Esse sofrimento é interno. Senhor Jesus, Ele sofreu também externamente. Versículo 5. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, Senhor Jesus. Versículos de 8 a 12. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Senhor Jesus. Santos, por que o Senhor, Ele suportou todo esse sofrimento? Por que o Senhor, Ele insistiu ainda em buscar o homem? Ele é todo poderoso. Se Ele quisesse, Ele podia fazer tudo de novo. Para Ele não é nada difícil começar de novo, começar do zero. Mas por que o Senhor, Ele não desistiu do homem?
Porque Ele ama o homem. Ele se preocupa com o homem. Ó Senhor Jesus. Mateus. Capítulo 9. Versículos de 10 a 13. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Senhor Jesus. Capítulo 11, versículos de 28 a 30. Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Jesus. Capítulo 14, versículo 14. Mateus 14, 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Senhor Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 34. Amém? Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Essa era a motivação do Senhor. Outro versículo que denota isso, João capítulo 3, versículo 16. Amém? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É porque Ele te ama, e é porque Ele me ama, que Ele suportou a cruz, que Ele suportou os sofrimentos, é que Ele se despiu da sua glória, Ele desceu do seu trono. É por amor. Senhor Jesus. Excelente. Deus passou por esse processo. Você creu. Isso é bom. Mas crer somente não é suficiente. Você precisa se arrepender. Senhor Jesus. Por que você precisa se arrepender?
Depois a gente vai detalhar o que é arrependimento. Continuando a leitura aqui, no capítulo 3 de João. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito e Filho de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A questão aqui é o versículo 19. O julgamento é este: a luz veio para o mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que está implícito aqui é que não houve arrependimento. Senhor Jesus, o que é arrependimento? Arrependimento é uma conversão. É uma mudança. No Novo Testamento, ela é escrita, o arrependimento que nós vemos aqui é descrito, vem do grego metanoia. Como metamorfose é mudança, metanoia também, meta é mudança. Noia é mente ou pensamento. É você mudar o seu pensamento. É você mudar a sua maneira de pensar. Você está indo numa direção, você converter é mudar. Essa mesma, mas isso é no grego, mas no hebraico a palavra é shub. Ela também está descrita no Novo Testamento, que tem a mesma ideia de converter-se. Essa palavra, ela está descrita em Isaías 55, versículos 6 e 7. Senhor Jesus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Aqui é mudança de mente. Você estava numa condição, você foi colocado em outra condição. É converter-se, é mudar. Senhor Jesus, mudar o arrependimento não é só uma mudança de exterior, mudar o que você faz, mas é muito mais profundo. É mudar como você pensa. Arrependimento é mudança de mente. Quando nós estávamos apartados do Senhor, o que te guiava? A sua mente. Quando nós nos encontramos no Senhor, nós precisamos mudar a nossa mente. Senhor Jesus. É converter a sua atitude. Por que converter? Porque nós estávamos de costas para Deus.
Você virou as costas para Deus. Essa era a sua condição, era a minha condição. Nós estávamos de costas para Deus. Quando nós nos convertemos, nós viramos de frente para Deus. E nós, de costas para Deus, estávamos caminhando cada vez mais para longe dele. Mas quando nós nos convertemos e viramos para Deus, quando nós caminhamos, nós ficamos mais próximo dele. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, santos, arrepender-se é um movimento de volta para Deus. Senhor Jesus. João capítulo 16. Senhor Jesus. A partir do versículo 8 até o versículo 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verás mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Santos, no universo só existem 3 pessoas: Adão, Cristo e Satanás. Só 3 pessoas. Todos nós nascemos em Adão. Mas só que você tem a possibilidade de ir para Cristo. E isso é arrependimento. Quando você se arrepende, você vai para Cristo. E aqui o pecado é para Adão. O Senhor e o Espírito veio para convencer o homem que ele estava em Adão, que ele estava em pecado. E ele precisava sair de Adão para que ele não sofresse o julgamento que virá sobre Satanás. O arrependimento é você sai de Adão e entra em Cristo. A justiça aqui está ligada a Cristo. Quando nós entramos em Cristo, nós recebemos a justiça. Você, diante dos olhos de Deus, você foi justificado. E o juízo? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Senhor Jesus. O julgamento é para quem? O julgamento é para Satanás. Não é para o homem. É por isso que o homem precisa se arrepender. Para que ele não partilhe do julgamento que é para Satanás. Homens vão ser julgados junto com Satanás? Vão. Mas o Senhor, o julgamento não é para o homem. Esse julgamento aqui é para Satanás. E em Adão você vai estar junto com ele. Mas em Cristo você é justificado. Ó Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, por que eu preciso me arrepender? Por que você precisa se arrepender? Porque um descrente precisa se arrepender. Porque se ele não se arrepender, ele vai ser julgado junto com Satanás. Porque ele continua em Adão.
Senhor Jesus, qual a diferença entre o arrependimento e o remorso? O arrependimento é não só a constatação de uma falha, mas é voltar-se para o Senhor, para que não repita novamente a mesma falha e receba vida. Queria colocar dois personagens aqui, Pedro e Judas. Num, a gente vai conseguir ver arrependimento. Em outro, nós vamos ver somente remorso. Senhor Jesus. Marcos capítulo 14. Versículos de 66 a 72. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquintava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno? Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Lucas capítulo 22, versículos 54 a 62. Senhor Jesus. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Enquanto acenderam um fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada viu assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. Logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Oh, Senhor Jesus. Ainda no capítulo 24, versículo 12. Pedro, Lucas 24, 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Isso daqui, santos, é só o final da ressurreição do Senhor. Pedro, ele negou o Senhor, ele pecou, ele se arrependeu. E na primeira oportunidade que ele teve para ver o Senhor, ele foi até o Senhor. Isso é arrependimento. O que é remorso? Mateus capítulo 27. Senhor Jesus.
versículos de 3 a 5. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei. Ele viu que ele tinha errado. Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando ao santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ele teve remorso. Ele constatou que pecou. Como Pedro constatou que pecou? Você viu aqui choro da parte de Judas? Você viu aqui choro? Mas em Pedro você vê choro. É arrependimento. Judas, ele não chorou. Judas, ele foi se enforcar. Pedro, ele chorou. E na primeira oportunidade que ele teve para ir até o Senhor, ele foi. Se arrependa. Não tenha remorso, se arrependa. Porque o remorso não vai te levar ao teu Senhor. Você pode até constatar que você está em Adão. Mas se você não se arrepender e sair dessa condição, você permanece em Adão. Mas se você verdadeiramente se arrepender, você vai sair de Adão e ir para Cristo. Jesus é o Senhor. Amém. Santos, só para responder aqui as perguntas no final. Senhor Jesus. Na página 121, porque Jesus necessitou passar pelo processo de encarnação, viver humano, morte e ressurreição descrito no início desse texto, para que a vida divina pudesse chegar até a mim e até você. João 12. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Sendo que alguém aos 30 anos parecia ter 50, como conseguia atrair as multidões? Porque a vida estava nele. O Senhor Jesus, ele exteriormente, ele não tinha beleza nenhuma para atrair as pessoas, mas interiormente ele era belo, muito belo. Ele era magnético, porque ele foi afligido e morto, se não havia cometido pecado algum, para salvar o pecador e para destruir o pecado e a Satanás. Amém? Como foi sua experiência inicial de arrependimento para com Deus? Aí cada um responde a sua. Estávamos nas trevas e Deus nos enviou sua luz. Explique como isso ocorreu com você. Isso aqui também é pessoal. Cada um tem uma resposta. Levou-me a ti, Senhor.